Glórias ao nosso Deus eterno e amado. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos livrar e nos salvar de todo mal. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus. Bem, amados, no livro de João, no capítulo 3, versículo 16 e 17, praticamente está a mensagem do Evangelho, né? A chave da mensagem do Evangelho, onde diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Mas como é a forma verdadeira de eu crer em Cristo, de eu crer em Deus, de eu crer no Evangelho? O crer para Deus não é simplesmente acreditar na existência dele. O crer para Deus também é obedecer à palavra de Deus. Uma definição de obedecer e crer em Cristo, eu penso que é justamente Lucas 9:23. Perdão pelo, onde diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Ou seja, o jeito de crer em Cristo verdadeiramente, além de acreditar na existência dele, de crer no sacrifício dele, é obedecer à palavra dele. E obedecer à palavra de Cristo significa justamente abrir mão de nós mesmos, porque o ser humano em si é uma raça má, é uma criatura caída. Por mais que muitos não roubem, não matem, porém, os que não estão nessa prática estão em outro tipo de maldade. O ser humano verdadeiramente só está no caminho da bondade, da justiça, da retidão, quando ele está nos estatutos de Cristo. Ou seja, de fazer a vontade de Deus não é simplesmente ser, eu creio em Deus, eu frequento a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, não. Claro que isso tem que fazer parte da vida do cristão. O cristão tem que ter obras boas, ter bons frutos, ele tem que sim que ter uma vida de oração, ele tem que orar, ele tem que ter um lugar para congregar, mesmo que não seja numa denominação, mesmo que seja em casa com amigos, ele tem que estudar a Bíblia, ele tem que ler a Bíblia, porém ele tem que seguir o que ele aprende, ele tem que seguir os estatutos. E seguir a Cristo, amigo, significa justamente abrir mão do nosso eu, porque a nossa vontade é sempre fazer o que agrada a carne, nossa vontade é, por muitas das vezes, é fazer coisas más, coisas que nos levam à destruição, adultério, mentiras, farras, coisas que destroem nosso corpo, que destroem nossa mente, que fazem mal ao próximo. A vontade da nossa carne não é mostrar santidade, não é seguir no caminho da santidade, não é andar conforme o amor. Ou seja, a crer em Cristo significa justamente crer que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para nos salvar e deixar a palavra dele, o Espírito dele nos guiar para as boas obras, para os bons frutos. Frutos dignos de arrependimento, frutos dignos do amor, frutos da bondade, ou seja, frutos totalmente contrários à vontade da nossa carne. Crer em Cristo significa justamente obedecer à palavra de Deus, abrir mão do nosso eu, abrir mão da nossa vontade, fazer a vontade de Deus. Isso muitas vezes requer renúncias grandes, mas pode ter certeza que tudo aquilo que Deus te pede para renunciar, amigo, não é para tua destruição. Muito pelo contrário, é justamente o que você não quer renunciar que pode te destruir futuramente. Decida fazer a vontade de Deus, andar conforme a palavra dele. Eu sei que é difícil, muito mais difícil ainda andar sem Cristo. Decida andar com o Senhor, por mais que você tenha que abrir mão de coisas que por muitas vezes sejam lazeres, sejam coisas que você acha que seja normal, mas pode ter certeza que andar com Jesus é muito melhor, amigo. Nós não precisamos de ninguém, é o único caminho de Jesus. Jesus vai trazer as pessoas certas para nos guiar, para nos conduzir, para nos ajudar. Prazer nenhum nessa vida é prazer maior do que andar com Cristo. O amor de ninguém é maior do que o amor dele por nós. Presença nenhuma é comparada a dele, sem contar a vida eterna que há nele, amigo. Do outro lado, após essa vida, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram o que Cristo tem preparado para nós. Na vida eterna não vai ter choro, nem lágrimas, nem morte. Até mesmo nessa vida você já pode desfrutar da presença de Cristo. Quando você está em Cristo, sua vida é outra. Você tem um desapego das coisas materiais, você anda conforme o amor. Você tem um coração contrito e quebrantado, você se aparta de tudo aquilo que se corrompe. Porque o Espírito de Cristo começa a habitar em você. Decida ter a comunhão que Cristo pede que você tenha com Ele. No livro de João, no capítulo 14, versículo 21, só para finalizar, Jesus diz o seguinte: aqueles que me amam são os que guardam os meus mandamentos. Ou seja, você não ama Cristo dizendo, glória a Deus, aleluia, claro que isso é bom. Você não ama Cristo dizendo que ora, você não ama Cristo dizendo que crê em Deus. Você ama Cristo através das suas atitudes, através da sua mudança, através do seu obedecer. Enfim, é justamente isso que a palavra nos orienta, nos exorta. Decida seguir o Senhor conforme Ele quer, porque Ele é Pai, Ele é soberano. Ninguém serve a Ele conforme acha, conforme o achismo ou o coração a cabeça. Por mais que você tenha que desagradar muita gente, até mesmo no lugar onde você esteja, decida seguir a Cristo realmente conforme a palavra pede. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar de todo mal.
nos dá um ótimo ano de 2017. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Amém. Glórias ao nosso Deus.